Vamos lá. Hoje, irmãos, nós vamos dar continuidade àquela conversa que nós estávamos tendo há alguns finais de semana sobre o assunto de vida, que é o tema sobreviver. Como viver? O que a Bíblia nos ensina que é viver? Porque viver é mais do que meramente sobreviver. Então, o que a Bíblia nos ensina que significa essa dinâmica de vida? O que é, de fato, essa beleza que um dia Deus nos deu como presente, que nós chamamos de vida? E, às vezes, esse presente que nós chamamos de vida, ele vai sendo percebido como algo muito duro, como algo que vai se esvaindo através dos nossos dedos, e nós não percebemos a vida passar porque não desfrutamos do tempo que a vida passa. E quando nós percebemos, o tempo já passou, e quando o tempo passa, a vida passa, e nós nos pegamos, às vezes, mais envolto a problemas, dificuldades e afins, do que, de fato, desfrutando daquilo que Deus nos proporcionou. E então, que tipo de vida é essa que Deus sonhou para nós? Como é que nós podemos experimentar essa vida que Cristo disse que traria para nós? Que é uma vida, e nós falamos que é uma vida com abundância. Que tipo de vida é essa? Como nós podemos, de fato, participarmos dessa vida? Como que nós podemos desfrutar dessa vida com todo o seu potencial, com toda a sua beleza? Para isso nós precisamos entender qual é o convite do Evangelho. Porque o acesso a essa vida é o Evangelho. A porta de entrada para essa nova vida é receber o Evangelho de Cristo em nosso coração, e então, a partir desse Evangelho, dessa proposta de Deus ministrada a cada um de nós através do Evangelho, é que nós conseguimos ter acesso a essa novidade de vida. Porque nós começamos a experimentar a vida pela ótica do Evangelho, e não mais pela nossa ótica humana. É uma vida pela ótica divina, e não mais pela nossa percepção humana. Que tipo de vida é essa? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Evangelho, ele nos apresenta um reino. Um reino que nós chamamos de reino de Deus, o reino de Cristo, e esse reino de Cristo, ele tem um ambiente próprio, um ambiente muito particular. É um ambiente de uma vida nova. É um ambiente para pessoas que fazem parte desse reino. E pessoas que não fazem parte desse reino não se sentem bem nesse reino. Foi C.S. Lewis, um escritor cristão do século passado, que em um dos seus textos de uma obra de ficção, chamada O Grande Abismo, construiu uma história muito bonita. Uma história bonita que fala a respeito da vida das pessoas que elas estão experimentando o inferno e pessoas que estão experimentando o céu. Conta ele nesse livro que algumas pessoas viviam numa área, numa cidade muito cinzenta. A vida era cinza, era dor, era discórdia, eram brigas, e tudo naquela cidade era cinza. Ou seja, não tinha cor, não tinha brilho, não tinha tom. Mas um dia foi proporcionado a essas pessoas saírem dessa cidade e irem para um outro lugar. Um outro lugar que era um outro ambiente, completamente diferente. E eles precisavam entrar num ônibus e estar dispostos, ao entrar nesse ônibus, enfrentar essa jornada que os levaria até este lugar, este novo lugar. Muitos entraram, e ali entrou um rapaz que estava muito perplexo por viver essa vida acinzentada, lusco-fusco, sabe, sem tom. E aí ele sai no ônibus junto com outras pessoas e vai. Esse ônibus voa, e esse ônibus então toma a altura e sobe, e de repente esse ônibus começa a passar as nuvens que também eram cinzas,
né, cor de chumbo, e depois que ele passa essas nuvens acinzentadas, o céu começa a se mostrar de uma outra cor. O céu, por trás daquela cortina de chumbo, era azul e brilhava. O sol brilhava a toda. Só que eles começaram a descobrir que o sol que brilhava e que era lindo e que era belo, feria os olhos deles. Porque eles não estavam acostumados com a luz, eles estavam acostumados com a vida cinza. Com aquela vida cinza do dia a dia. Então eles tiveram que fechar as cortinas do ônibus. E depois eles chegaram a um lugar e eles abriram a janela devagar e perceberam que aquele lugar tinha tons fantásticos, porque o cinza abriu lugar para o verde dos campos, para as belezas das flores, para a água viva que corria dos rios, e as rochas e as penhas que deslumbrantemente enfeitavam aquele lugar. Fora os animais fantásticos que ali haviam. Então eles foram se acostumando aos poucos com a luz e resolveram descer do ônibus. Alguns deles, ainda descalços, resolveram descer do ônibus, e quando eles desceram do ônibus, eles perceberam que aquela grama verde, maravilhosa, era como espeto, era como pontas de ferro que feriam os pés deles e rasgavam os pés deles. Alguns que desceram ainda calçados e conseguiam muito devagar andar pela grama, foram até as frutas, porque estavam com fome, na cidade cinza não tinha nada para comer. Eles foram pegar as frutas e foi pegar uma pera, e quando tentou pegar a pera era pesada demais. E ele não conseguia carregar a pera. E na verdade ele não conseguia nem morder a pera, porque a pera era muito dura. E alguns, deslumbrados com as cores e com os aromas, foram ver as flores. E quando foi ver a flor, descobriu que as pétalas elas eram como gilete, que cortavam as suas mãos e feriam as suas mãos. Eles não podiam encostar nas flores. Outro, porque na cidade cinza não tinha água, foi tentar beber um pouquinho de água. E quando ele colocou a mão na água, ele foi levado pela água, porque ele descobriu que a água era como rocha, dura, e que machucava. Mas de repente começaram a chegar outras pessoas que já estavam naquele ambiente, que já viviam ali naquele lugar, aquele tipo de vida, sabe? E grama para elas eram gramas, como grama é para a gente. E as flores eram flores, como flor é para a gente. E os animais fantásticos que faziam barulhos que eram ensurdecedores para aquelas pessoas da cidade cinza, para eles eram barulhos e sons que afagavam e que traziam tranquilidade, como qualquer um de nós que vai para o campo e ao ouvir o som dos pássaros e dos animais se sente bem. O que Lewis queria dizer com isso? É que tem gente que está acostumado com um tipo de vida muito cinza. É um tipo de vida que é um tipo de vida infernal. Porque não tem brilho, não tem tom. É um tipo de vida que ele não percebe toda a beleza da construção de Deus e que não consegue perceber todas as cores vibrantes que o próprio Deus, Ele construiu para cada um de nós e para o nosso bem, e para o nosso bem-estar. Outras pessoas não, elas já conseguiram se acostumar com esse ambiente de vida que Deus criou para nós. E ela consegue perceber, e ela consegue tocar, e ela consegue desfrutar daquilo que Deus criou. E pessoas que não estão acostumadas com aquilo que Deus criou, aquilo que Deus fez, às vezes fere ela, às vezes machuca ela, às vezes afasta ela. Por mais bonito e belo que seja
afasta ela. Você já viveu experiências assim? Você já chegou para alguém e você já tentou falar de Deus para ela? Você já tentou falar das suas experiências? Você já tentou falar da beleza de Deus, do que Cristo fez na cruz? Você já tentou falar a respeito da salvação e das bênçãos de Deus? E o que ela fez? Ela ficou magoada com você, machucada com você. Ela não gostou de você ter falado das belezas que você consegue ver para ela. Porque as belezas que você consegue ver na vida espiritual fere ela. E ela prefere ficar naquela vida cinza. Naquela vida sem tom. E a minha pergunta hoje para você é: que tipo de vida você vai viver? Que tipo de vida eu vou escolher viver? Essa vida que Deus nos chama para vivermos, ou vamos viver essa vida meio cinza? Porque se nós formos para o reino de Deus, optarmos pelo reino de Deus e pela vida do reino, nós precisamos entender que os valores do reino de Deus e o que acontece no reino de Deus é totalmente invertido do que acontece no reino sem Deus, no reino do mundo. E são valores completamente invertidos que ferem a concepção da maior parte das pessoas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, porque esse tipo de chamado para o reino de Deus parece loucura. Parece que por mais bela que seja a proposta, nos machuca. Olha só os valores do reino. É no reino de Deus que os pobres, os sofridos e os perseguidos, eles estão acima dos ricos, dos reconhecidos e dos satisfeitos. É no reino de Deus que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. É no reino de Deus que é melhor dar do que receber. Acabamos de ouvir isso aqui agora, né? É no reino de Deus que quem serve é melhor do que quem é servido. É no reino de Deus que felizes são aqueles que choram, felizes são aqueles que são perseguidos, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, felizes são os pacificadores. São alguns exemplos da loucura do reino de Deus e da inversão do reino de Deus. Porque é no reino de Deus que quem morre numa cruz se torna um grande vencedor. É no reino de Deus que, ao invés de você fazer a sua vontade, você abre mão da sua vontade. É no reino de Deus que, ao invés de você ganhar uma coroa, você é chamado a abraçar uma cruz. Ao invés de você ser chamado para ser senhor, você é convidado a servir, a ser servo, a ser escravo, a ser doulos, que é escravo. Parece que quando uma pessoa que está adaptada à vida do mundo, a essa cidade cinza, quando ela escuta isso que nós chamamos de beleza, ela se ofende, ela se irrita, e ela vai falar: mas que proposta é essa? Que por mais bela que você diga que é, ela me fere, ela me machuca, ela me ofende. Porque é isso mesmo, ela nos ofende. O Evangelho, ele cria um novo tipo de comunidade, um novo tipo de povo, um novo tipo de gente que transita num modelo de vida totalmente diferente. É uma comunidade que serve, é uma comunidade que vive de um modo completamente incomum para os seres humanos. É uma sociedade onde a superioridade racial, social, o acúmulo de riquezas, o poder à custa dos outros, o anseio pelo reconhecimento e a popularidade, não tem espaço, não tem lugar, porque tudo isso são marcas de um mundo oposto ao mundo do Evangelho, o mundo do reino de Deus. São marcas da cidade cinza. São marcas de quem vive buscando uma vida sem sentido, uma vida vazia. Mas o Evangelho nos convida para uma nova existência. E eu gostaria
que nós compartilhássemos um pouquinho sobre essa nova existência. E convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Lucas, no capítulo 22. Eu vou ler aí do versículo 14 ao versículo 30. Vamos ver rapidamente. Lucas 22, do versículo 14 ao 30. Quando chegou a hora, Jesus e os apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. Jesus lhes disse: os reis das nações dominam sobre elas e exercem autoridade sobre elas, e são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês será o mais jovem ou o menor, e aquele que governa como quem serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo o reino, assim como meu Pai me designou a mim, para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos julgando as 12 tribos de Israel. Até aí. Olha que momento incrível. Nós temos aqui a ceia do Senhor. Jesus, ele começa esse discurso aqui falando assim: olha, nós estamos partindo, ele chama os amigos dele e fala: nós estamos partindo para um momento muito importante, muito significante. Eu ansiei profundamente ter esse momento com vocês. E aí nós temos aqui o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, o Deus que governa todas as coisas, o Deus insondável, o Deus absurdo, dizendo assim: é esse momento que eu esperei, e nós não conseguimos mensurar qual é a expectativa de um Deus desse tamanho, porque ele falou: olha, eu ansiei, e isso estava no meu coração pulsando, ter esse momento com vocês. E como qualquer um de nós, o pensamento de Jesus ali é o seguinte: agora eu estou no fim, logo, logo, daqui a pouco eu vou ser preso e vou ser morto, então agora é o momento de estar com os meus discípulos, estar com os apóstolos, fazer um resumo de tudo aquilo que foi dito durante essa jornada, essa caminhada, fechar com chave de ouro e mostrar para eles aquilo que é a verdade, e mostrar para eles o que eles entenderam da vida e do reino que eu vim apresentando até então. Logo, Jesus está falando ali a respeito de alguns assuntos. Ele está falando sobre anseio, relacionamento, sofrimento, sacrifício, serviço, autoentrega, partilha, comunhão. Tudo isso está no meio da conversa de Jesus. Agora imagina comigo, faz aí, monta na sua mente aí, essa cena. Eles sentados à mesa, conversando, um momento tão importante, Jesus compartilhando a respeito da morte dele, do sacrifício dele, do serviço dele, da sua posição de humilhação e de servo, e os discípulos à mesa ouvindo tudo aquilo, e Jesus está falando para eles a respeito de vida.
grande problema é que parece que eles não estavam entendendo muito o que Jesus estava dizendo. Eu me pergunto, por que tantas pessoas não gostam da igreja? Por que tanta gente não gosta da igreja? Eu acredito porque tem muita coisa na igreja que não pertence à igreja. Tem muita coisa sendo dita dentro da igreja que não tem nada a ver com a igreja. Porque dentro da igreja nós construímos as nossas instituições, nós criamos os nossos paradigmas, as nossas regras, os nossos estereótipos, os nossos ícones, os nossos ídolos, está tudo dentro da igreja e nós fazemos uma salada com tudo isso e dizemos que isso é igreja. E é muito difícil que nesse processo alguém se levante para perguntar, será que nós estamos fazendo realmente o papel da igreja? Será que nós estamos fazendo o que é certo? Ou será que tudo que nós estamos fazendo aqui é só uma construção de um universo paralelo, idealizado por legalistas frios e frívolos, de uma religião fria, construída a partir de um entendimento humano e não a partir de uma revelação divina? Qual é o foco, qual é o objetivo de nos reunirmos? Qual é a essência desse povo todo que aqui se reúne hoje à noite? O que nos faz povo de Deus? É apenas os mecanismos religiosos que nos cercam e que nos mantêm todas as semanas aqui dentro? Ou é porque existe algo mais essencial, existe algo que nos liga, que é mais profundo, existe algo que nos faz diferentes de todo o resto do mundo e que nos atrai para estarmos juntos aqui, porque nós nos entendemos como um novo povo, um novo tipo de gente, um povo que se chama povo de Deus. Muitas vezes, irmãos, o problema é que nós estamos sentados com Jesus, ouvindo Jesus, mas nós estamos entendendo muito pouco a respeito daquilo que Ele está dizendo. Então, a primeira lição que nós vamos aprender aqui sobre vida, e vida no reino de Deus, é que nós ouvimos muito e entendemos muito pouco a respeito de fé e reino. Nós precisamos aprender mais. Nós precisamos aprender a ouvir mais. Veja só o que está acontecendo com os discípulos. Eles estão todos reunidos à mesa com Jesus, e Jesus está falando sobre o anseio dele, o anseio do Deus eterno, de estar com ele naqueles momentos. Está falando a respeito da ceia, do que vai ser conquistado na cruz, da nova aliança. Está falando do perdão de pecados, está falando de salvação, está falando de valor da vida humana, está falando de partilhar comunhão, de partilhar o pão, de fazer com que o ser humano se torne mais ser humano, e está falando a respeito de transformação, e está falando então a respeito de uma vida mais bela, para que eles pudessem deixar aquela vida cinza. Jesus está falando de tudo isso, mas qual que é a percepção deles? A percepção deles é assim, bom, nós estamos aqui na mesa, Jesus, e está tudo muito legal, mas é o seguinte, um deles está pensando assim, daqui a pouco eu tenho que sair para trair ele. E eu vou pôr a mão naquelas 30 moedas de prata. Um deles na mesa está pensando assim, eu estou falando bobagem, gente. Não é? Um deles está ali na mesa e Jesus está falando, tem um que vai me trair e está comigo, comendo aqui na mesa. Um deles está pensando assim, daqui a pouco eu ponho a mão em 30 moedas. Eu traio esse cara. Porque para mim o que vale é o lucro. Porque para mim o que vale não é o que ele está falando, é aquela expectativa que eu tenho por estar perto dele. E a expectativa que eu tenho por estar perto dele é o lucro. É o lucro daquilo que eu vou trair ele. Mas beleza, um deles está pensando assim. E os outros? Estão pensando em quê? Os outros também não estão pensando em coisa diferente. Os outros 11 estão pensando em quê? Estão pensando quem é o maior entre eles. Não é que o texto está falando aí, gente? Vai falar o texto que surgiu uma forte discussão entre eles. Gente, não é uma pequena discussão, não. É gente ignorante brigando para saber quem é que manda. Porque a discussão ali é sobre poder e autoridade. E eles estão discutindo quem é que manda
mas no reino de Deus. E eles estão querendo identificar entre eles quem é o primeiro, quem é o maior. E se essa fosse a primeira discussão que eles já tivessem tido sobre o assunto, mas não foi. Olha a profundidade da nossa ignorância e como que nós podemos nos rebaixar a tal ponto de ficarmos quase que irracionais para determinadas coisas, para determinados valores que nós construímos em nós mesmos. Vai pedir ajuda até para a mãe, às vezes. Não foi o que aconteceu com Tiago e João? Tiago e João, um dia está lá, a mãe deles chega para Jesus e fala assim: ô Senhor, será que o Senhor não permite lá no seu reino, meu filho sentar um na sua direita, outro na sua esquerda? O resto é o resto, mas deixa os dois pegarem os melhores lugares, né? Pegar aí as melhores poltronas, deixa eles estarem mais próximos do Senhor. Gente, isso é um absurdo. Você já imaginou 2 homens velhos, aí chega em casa, né, numa tarde, deve ter rolado uma coisa assim, fala a verdade. Chega à tarde, eles estão tristes, a mãe chega e fala assim: meu filho, o que foi? O que você está triste? Ah, mãe, nada não. Mas por que, meu filho? O que está acontecendo? Ah, mãe, é Jesus, eu acho que ele não está muito aí para mim não, sabe? Mas meu filho, você faz parte lá da equipe dele, vocês estão caminhando sempre juntos. Não, eu sei, mãe. É legal, eu sei, mas olha, é que eu não vou sentar na direita dele, sabe? Mas como assim, meu filho? É o que eu queria, mas muito sentar, está ao lado direito dele. E aí eu acho que ele não vai deixar, não. Acho que vai ter outra pessoa. Ó, meu filho, ó, vem cá, senta aqui, toma um chazinho de camomila, né? Que mãe faz isso. Toma um chazinho de camomila, fica calmo. Mamãe vai resolver isso, tá? Mamãe resolve isso. Daqui a pouco mamãe vai lá e conversa com o mestre. Aí chega lá a mãe dos dois, bonitão: ô, mestre, ó, deixa eu conversar aqui com o senhor. Você sabe, meus filhos são tímidos, né? Eles são tímidos. Então, pois é. Será que ele não podia sentar um na sua direita, outro na sua esquerda? Aí a gente resolve esse problema, eles ficam bem, sai da depressão. Né? É isso, irmãos. E pior, se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Jesus começa a falar de engajamento no reino de Deus, eles vão falar assim: não, Senhor, nós podemos ser os primeiros mesmo lá do reino, nós estamos andando até armado. É o texto, aí você vai ver, eles vão apresentar 2 espadas para Jesus. Vão apresentar 2 espadas para Jesus, porque não entenderam os valores do reino. Eles estavam preocupados demais com a posição, eles estavam preocupados demais com a sua autossatisfação, estavam preocupados demais com a sua perspectiva de autorrealização, do que de fato em ouvir aquilo que Jesus está falando, aquilo que Jesus está ensinando. E muitas vezes, irmãos, não é assim na igreja. Nós nos preocupamos com as vantagens pessoais que nós podemos ter no reino de Deus, mais do que, na verdade, nos preocupamos com a transformação coletiva que a proposta do Evangelho quer produzir. Porque a proposta do Evangelho é produzir transformação, não é produzir simplesmente bem-estar. Essa é a vida que Deus um dia nos propôs. Por quê? Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Porque nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. E a proposta de Jesus agora é de serviço, para servirmos e não sermos servidos. E por que isso nos choca? E por que isso nos ofende tanto? Por causa das nossas concepções e a maneira como nós lidamos com a nossa fé. O próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 15, 8 e 9, ele vai dizer assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mais preceitos de homens. E esse é um problema, irmãos, que nós transformamos ensinamentos em preceitos de homens. Nós queremos transformar tudo em legalismo, em lei. E aí nós queremos padronizar os crentes. Aí crente, para ser crente, tem que ter um tipo de vestimenta, tem que falar de um jeito só, tem que cortar cabelo do mesmo jeito,
tem que falar o jargão evangeliquê. Crente, para ser crente, tem que ser tudo produzido em série, parece. Crente não pode ter diversidade. Crente não pode ter um gosto diferente. Por quê? Porque nós queremos padronizar tudo a partir de leis, a partir de preceitos humanos. E nós transformamos os ensinamentos em preceitos. Deixamos de aprender com o ensinamento porque nós estamos muito afobados em tirar conclusões precipitadas. Isso nos impede de aprender com o Espírito de Deus. Pois nós estamos acostumados demais a concluir com a nossa humanidade. Nós não estamos ouvindo o que Jesus está dizendo, nós só estamos tirando conclusão. É tipo assim, Jesus está falando de reino. Reino é o quê? Reino é alguém que vai reinar, se vai reinar é ele. Então o que eu estou querendo? Eu não estou querendo nem entrar nesse reino, eu quero estar do lado dele. Porque quem vai reinar do lado dele, quem estiver do lado dele vai ter privilégio. O que eu estou afim é de privilégio. O que eu estou afim é das minhas regalias, garantir o meu. O resto é o resto. Que se vire para poder conseguir a sua oportunidade nesse reino. Com isso, o caráter de Cristo, que deveria ser o caráter de quem está nesse reino, ele vai ficando de lado. Que deveria ser o caráter de quem pertence ao reino de Deus, vai sendo deixado de lado, e nós começamos a viver um paradoxo, sabe? Um paradoxo religioso, onde nós confessamos com a nossa boca, nós dizemos que fazemos parte do reino, nós dizemos que servimos a esse reino, nós dizemos que amamos esse reino, mas ele está longe do nosso coração, porque se tornou apenas lei para nós. E reino não é lei, reino é algo que nós carregamos dentro do nosso coração, reino é algo que nós carregamos dentro do nosso coração. Reino não é algo que nós fazemos para. Reino é algo que nós somos, que Deus faz em nós. Esse é o reino. E às vezes nós estamos, como igreja, querendo vencer lutas. E só vencer lutas ferrenhas. E aí faz de tudo. Faz culto de libertação, aí faz quebra de maldição, aí faz tudo aquela coisa que os crentes gostam de fazer. Faz aquele monte de coisa. E compra toda aquela quinquilharia evangélica para poder expulsar o mal. Quando, na verdade, as nossas piores lutas, elas estão dentro de nós e não fora de nós. E são as nossas piores lutas internas que nos afastam do verdadeiro aprendizado do Evangelho e de vivenciar os verdadeiros valores do reino de Deus. E porque nós não conseguimos vencer as lutas internas, nós continuamos vivendo sempre nessa vida cinza, sem brilho. A verdade é que nós precisamos parar de ser um pouco como esses discípulos aqui, que estão preocupados só com eles mesmos e com o entendimento humano que eles estão tendo da mensagem de Jesus, e olharmos, de fato, para aquilo que Jesus está querendo nos ensinar, e parar de ficar criando lei, e parar de falar assim, crente é isso e não crente é aquilo. Crente veste assim, não crente veste assim. E começar a perceber mais a vida cristã a partir da ótica do reino de Deus e aquilo que o reino de Deus pode construir em nós. Por quê que nós temos esse problema? Por que nós temos a dificuldade em ouvirmos mais? Porque nós temos alguns entendimentos também corrompidos. Nós confundimos algumas coisas. Por exemplo, nós confundimos serviço com produtividade. Nós confundimos serviço com produtividade. Porque quando nós somos chamados para servir dentro da igreja, quando nós somos chamados para servir no reino de Deus, logo vem na nossa cabeça o quê? Produtividade. Preciso produzir. Porque servir, trabalhar no mercado do mundo é o quê? É produtividade. Então eu preciso produzir alguma coisa. E nós começamos a criar esse tipo de fé logística, que quanto mais eu faço, mais eu acredito que sou aceito.
E porque eu estou fazendo coisa para Deus, eu estou acreditando que Deus está me aceitando cada vez mais. E porque eu estou fazendo, me envolvendo cada vez mais com as coisas da igreja, mas eu vou acreditando que geograficamente eu estou me aproximando mais de Deus. É como gente que sai do Brasil para ir para Jerusalém para ficar mais perto de Jesus. Tem gente que faz isso. As religiões têm as suas terras santas. Os crentes têm Jerusalém, o católico tem o Vaticano, o Mormon tem Salt Lake City, o muçulmano tem Meca, tem. E lá eles acreditam que eles estão mais próximos da divindade. E nós, cristãos, começamos a acreditar que nós fazemos coisas para Deus, e porque fazemos coisas para Deus, estamos mais próximos de Deus. Jesus vai dizer assim: os reis das nações, elas dominam sobre elas, com autoridade. E pela autoridade deles, eles são reconhecidos como benfeitores. Aí ele vai dizer assim: vocês não são assim. Vocês não são assim. O que ele está querendo nos ensinar com isso? Eles são considerados benfeitores por cumprir o papel deles no exercício da sua função. É mais ou menos assim. O vereador chega lá no seu bairro, aí o bairro está sem asfalto, às vezes o bairro está sem saneamento básico, e às vezes tem alguém necessitado, uma família necessitada. O que ele vai lá? Ele coloca asfalto no bairro, faz o saneamento básico, e você chega e fala: esse vereador é muito bom. Que vereador legal. Vereador legal nada, isso é obrigação dele. Ele faz porque é obrigação dele. Isso não dá a ele crédito de benfeitor. Vocês não são assim. Vocês não produzem por obrigação. Vocês produzem por essência de transformação. Vocês produzem, nós cristãos produzimos, porque nós nos entendemos assim, porque nós não entendemos a vida de uma outra maneira, sem ser fazer o bem, sem ser levar a esperança, sem ser generosos, sem ser solidários. Nós não fazemos isso porque é uma lei que está sobre nós, uma autoridade que pesa sobre nós, algo que vem e nos pressiona de fora. Não, nós fazemos isso porque nós somos assim. Porque reino não é algo que nós fazemos, é algo que nós somos. É por isso que ele está falando: olha, vocês não vão ser assim. Para nós entendermos o serviço e amarmos o serviço da igreja de Cristo, é necessário nós mudarmos a nossa forma de entendermos os mandamentos, gente. De entendermos os ensinamentos de Jesus. Ainda nós entendemos os mandamentos como lei, como algo que nos ofende, como algo que vem tolhindo os nossos direitos, como algo que vem simplesmente para nos tesourar. Não! Quando, na verdade, nós deveríamos entender os mandamentos como valores essenciais. Valores essenciais são aqueles valores que fazem parte da nossa vida, que nós não conseguimos viver sem. Porque é esses valores que dão sentido, é esses valores que dão brilho, é esses valores que fazem a vida acontecer da maneira como ela deve acontecer, da forma mais brilhante possível. Não é algo que está sendo imposto para nós, mas é algo que está fazendo de nós quem nós somos. É algo que está construindo em nós quem nós devemos ser. É totalmente diferente. Viver a vida cristã é viver essa vida transformada, numa nova criatura. A produtividade, ela não determina proximidade. Não determina proximidade. Quanto mais eu produzo, mais eu estou perto. Às vezes eu penso, mas não é assim. O que determina a proximidade não é produtividade, mas é afinidade de natureza. É comunicação de natureza.
Jesus vai falar aí para os amigos dele: olha, é o seguinte, eu sei que vocês são todos atrapalhados, sabe? Sei que vocês não estão entendendo muito bem, não. E depois ele vai falar assim: essa conversa que nós estamos tendo aqui, nós vamos continuar ela só depois da ressurreição. Só depois da ressurreição, porque está difícil. Vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês são aqueles que estão comigo. E o reino que eu recebi do meu Pai, agora eu estou dando a vocês. Porque vocês estão próximos de mim. E aqui ele não está falando sobre uma proximidade geográfica. Ele está falando a respeito de uma afinidade de natureza. Porque apesar desses homens terem as suas dificuldades, esses homens estavam afinados com ele em relação ao reino de Deus, em relação aos valores do reino de Deus, e apesar de serem, como nós somos, também muito atrapalhados, eles ainda tinham sido transformados pelo poder de Deus para poder se tornarem aqueles que nós hoje reconhecemos como os apóstolos de Jesus. Nós ainda, irmãos, como eu disse, temos esse tipo de fé logística, onde o espaço ele tem mais sentido de proximidade do que a consciência. Nós acreditamos que estar perto de Deus significa estreitamento de espaço e não aproximação de consciência. Nós ainda acreditamos que quanto mais serviços fazemos para Deus, mais perto dele vamos ficando. Deixa eu contar uma história para vocês. Se tem uma coisa que o diabo odeia, sabe o que é? É que ele não pode estar longe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está sempre perto de tudo. Porque é Deus que gera a vida e mantém a vida. Não tem nada que exista que viva longe de Deus, afastado de Deus. Deus está perto de tudo. E o pior para alguém que quer viver longe de Deus é a consciência de que existe um Deus, que esse Deus é santo e que você nunca vai conseguir viver longe dele. E essa é a realidade do diabo. Porque o diabo, ele, mesmo depois de ter criado a queda, ter caído, ter gerado a queda do ser humano, ter feito toda a desgraça e fazer toda a desgraça que ele faz, ele ainda tem que viver o tempo inteiro aproximado de Deus. Próximo de Deus. E essa é uma proximidade geográfica que Deus tem com cada um de nós. Mas agora, uma outra coisa que revolta o diabo ainda mais é que ele nunca terá uma proximidade de natureza novamente com Deus. Ele nunca mais vai ter uma aproximação de natureza com Deus. Ele nunca mais vai poder ter o caráter de Cristo formado nele. Como nós temos a oportunidade, como aqueles discípulos tinham a oportunidade. Ele nunca mais vai poder fazer parte do reino de Deus. Então nós não fazemos coisas para estarmos próximos de Deus. Nós já estamos próximos de Deus porque fomos chamados por Ele. Por isso nós fazemos coisas para Deus como método de gratidão, como uma forma de gratidão a Ele. Tem muita gente que confunde com isso a beleza da vida. Porque está passando pela vida, e a vida está acontecendo, e sabe, aquela ligeireza, e está perdendo a oportunidade de ter essa afinidade com Deus, essa afinação com Deus, e de perceber a vida pela ótica de Deus. E quando você não percebe a vida pela ótica de Deus, você não desfruta de vida, você desfruta de existência. E aqui vai mais uma para você. Existir não tem nada a ver com vida. Deixa eu contar uma coisa para você. Sabe o que é pior? A pior desgraça no inferno é a existência eterna, longe da vida que a gente pode ter só com Deus. Você vai viver por toda a eternidade
As pessoas vão conseguir aquilo que elas querem, viver. Mas elas nunca mais vão desfrutar da vida, da beleza da vida, das cores da vida, e será aquele tom cinza que elas viveram nessa existência por toda a eternidade. Só vai se prolongar. Só vai continuar. Então, irmãos, nós precisamos mudar os nossos conceitos. Nós não estamos aqui para produzir. Nós estamos aqui para servir. E servir é algo que nós fazemos com a nossa essência. E porque nós assumimos o papel de serviço, aí sim, acontece a produção natural. Mas nós confundimos uma outra coisa também, para acabar. Nós confundimos utilidade com dignidade. Porque nós começamos a acreditar que quanto mais nós produzimos, mais nós somos úteis, né? E nós começamos a achar, não, eu sou útil mesmo, hein? Olha o tanto que eu produzo, olha o que eu estou fazendo para Deus, olha o que eu consigo gerar de serviço para Deus, de favor para Deus, olha como Deus precisa de mim. E nós começamos a entender que porque nós temos utilidade, nós temos dignidade. E utilidade não tem nada a ver com dignidade. Nós temos que ser úteis, irmãos. Nós temos que produzir. Isso faz parte do reino. A Bíblia vai falar que o inferno é o lugar de inutilidade. No Novo Testamento, o inferno era o lixão de Jerusalém. A palavra traduzida por inferno é Guiena, que era um lugar geográfico dentro da cidade, que era o lixão. Então ele está falando, olha, gente que vai para o inferno é gente que está sendo jogada no lixo por causa da inutilidade. Mas a simples utilidade também não traz dignidade. Nós precisamos tomar cuidado com a noção de que mera utilidade produz dignidade. Às vezes, podemos ter algo extremamente útil, mas indigno. Desculpa o exemplo que eu vou dar. Mas vamos pegar um exemplozinho aqui de algo extremamente útil. Eu não consigo viver sem, você não consegue viver sem. Sabe o quê? Vaso sanitário. Não é verdade? Vaso sanitário, gente, que coisa útil, que coisa fantástica. Aquilo ali foi revelação do próprio Deus para o ser humano. Imagina que antigamente, eu às vezes vou para a tribo, ou eu vou para algum lugar, é um buraco no chão, é uma coisa horrível para poder resolver o problema da gente, né? Mas o vaso sanitário de porcelana, da melhor porcelana que tem, coisa fantástica, tem uns que tocam até musiquinha, gente, não é? Fantástico. Vaso sanitário. Você não troca o seu vaso sanitário pela melhor porcelana que você tem na sua mesa. Se alguém virar para você e falar assim, ó, você tem uma escolha, você pega os melhores pratos, talheres que você tem, e me dá, ou então você me dá o seu vaso sanitário. Você vai falar assim, leva os talheres, os pratos, deixa o vaso, porque o vaso é útil. Eu como com a mão. É útil. Mas vaso sanitário, apesar de ser útil, não tem dignidade. Por quê? Porque, apesar de ser útil, você não compra um vaso sanitário, coloca numa caixa e manda de presente de casamento para alguém. Não é verdade? Você não faz isso. Quando alguém vai visitar sua casa e você quer, né, dar um jantar bonito, você faz aquela feijoada, você não coloca no vaso sanitário e serve na mesa. Não é verdade? Por quê? Porque o vaso sanitário ele tem a utilidade dele, gente. Mas não é digno. Posso dar um outro exemplo bíblico de quem serve mais ou menos como vaso sanitário? O diabo. Você quer ver gente mais útil que o diabo? O cara é útil. Ele é útil. Todas as vezes que Deus precisa fazer alguma coisa que só um capeta pode fazer, quem é que entra na cena? O diabo. Não é verdade? Está lá Jó, precisando aprender algumas coisas. Né? Está lá Jó, precisando aprender algumas coisas, e vem o diabo na presença de Deus.
E todo mundo acha que é o diabo que chamou a atenção de Deus. Não foi, foi Deus que chamou a atenção do diabo. E chega, né, o diabo lá na presença de Deus, e ele é meio distraidão, tal, né? Se ele fosse mais ligado, ele não entrava nessas roubadas não, gente. Que ele só entra em furada. Por quê? Porque ele resolve fazer alguma coisa de mal, e quando está no plano de Deus, aquilo que ele faz de mal acaba resolvendo tudo em bem, né? Acabando tudo de uma forma boa, melhor, e aquilo que ele fez para prejudicar, fez algo ainda se tornar melhor. Aí chega o diabo lá e fala assim, então, eu estou aqui, Deus vira para ele, vai, onde você estava? Eu estava dando umas voltas aí pela terra. Ah, é? É. Você viu o Jó? Por falar nisso, eu não ia tocar no assunto não, mas já que o senhor tocou primeiro, eu vi. Né? Ele fica lá na igreja louvando, levanta a mão, né? O senhor abençoa tudo que ele faz, e ele nunca vai esquecer do senhor, não. Aí Deus fala, não, então pode ir lá, faz o que você tem para fazer com ele. Ele faz o que tem para fazer. Resultado disso, Jó se torna Jó, o Jó que nós conhecemos, o homem de fé, e ele cresce na vida espiritual dele, se torna um bastião de fé. Por quê? Porque o diabo foi útil na vida dele. Às vezes o diabo pode ser útil na sua também. Ué. Às vezes alguma coisa pode acontecer, e Deus permite acontecer, que o diabo ele entra no esquema e tenta fazer alguma coisa ruim para você, só consegue produzir algo bom. Por quê? O diabo ele é útil? É útil. Ele foi útil lá na queda, ele foi útil na redenção, ele fez com que o povo ficasse empolvoroso para poder matar Jesus. Tudo isso é obra do diabo. Mas ele é digno? Ele vai ter dignidade por causa da utilidade? Não. Vai continuar sendo diabo, afastado de Deus. Nós não estamos aqui para ser meramente úteis. Nós estamos aqui para refletir a nossa dignidade através da nossa utilidade. Nós não somos úteis para sermos dignos, mas nós somos dignos, por isso podemos ser úteis. E o que nos faz dignos é o próprio Jesus e a sua morte na cruz. Qual é o nosso problema? Nós estamos transformando os ensinamentos de Jesus em preceitos, quando nós deveríamos transformá-los em conceitos. Conceitos de vida, que mudaria a nossa vida. E aí nós entendemos, quando Jesus, para acabar, ele fala assim, olha, toda árvore boa dá bom fruto, e toda árvore má dá fruto mau. Vocês vão conhecer as pessoas através do fruto delas. E aí é que mostra que a nossa produtividade não é fruto daquilo que é o nosso serviço, mas é fruto do que é a nossa essência. Porque a árvore, o fruto da árvore, é nada mais, nada menos do que a manifestação da sua essência. A manga vai se tornar manga porque o tronco é manga. Porque a árvore é uma mangueira. E porque a essência dela é mangueira, o fruto vai se tornar manga. Nós vamos fazer obras boas e dignas quando o nosso interior for transformado, quando a nossa vida for transformada, quando a dignidade de Cristo nos alcançar, quando o reino de Deus se manifestar, e quando nós pararmos de viver uma fé evangélica, logística, religiosa, vazia, e realmente nos encararmos como membros do reino de Deus, como pessoas que estão vivendo essa nova cultura, como pessoas que estão envolvidas por esse reino e por essa cultura do reino, e deixarmos de viver a vida cinza e frívola para viver essa vida colorida, das cores, claro, que é um mundo totalmente avesso àquele primeiro, que em primeiro instante pode até nos machucar, mas nós vamos nos acostumar, e nós vamos ser transformados pelo poder de Deus e da cruz de Cristo, então estaremos aptos para participar desse novo reino, com uma nova vida, e então manifestarmos no nosso dia a dia essa vida de alegria, de paz e de satisfação.
que nós só podemos encontrar em Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos ficar de pé.